Boa noite, Gildete Rodrigues, bem-vindo aqui à sala. Vamos esperar só mais um pouquinho para a gente começar essa live. Boa noite, meus amigos que estão entrando aí. Boa noite para todo mundo. Agora começou a passar rápido os comentários, já não consigo mais acompanhar. Rapaz, está muita gente rápida aqui. Vamos lá. Jonatas Moura, boa noite. Silvio Delino Brito. Arrocha, meu presidente, vamos arrochar. Maria de Fátima Ribeiro, boa noite, futuro presidente. Anderson Rodrigues, tamo junto, capitão. Carlos Jordi, fala, filhote. Tamo junto, meu presidente, conta comigo, vamos vencer essa guerra. Valeu, Jordi, nosso deputado federal, guerreiro do Rio de Janeiro. Tamo junto. Tô te devendo a data aí do lançamento da sua candidatura. Só não te passei, né? Porque eu ainda não sei, a minha agenda estamos organizando aí nessa semana, tá? Já te dou uma resposta aí, Jordi. Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar a bater um papo. Bom, estou aqui com a camisa do Brusque hoje, quero agradecer meu irmão, Carlos Bolsonaro, em breve aí, senador pelo estado de Santa Catarina. Fica firme aí, meu irmão, a gente sabe da dificuldade que é, de como árvore que não dá fruto não leva pedrada, né? Então você é um exemplo disso, eu acho que eu também. Então obrigado pela camisa do Brusque, ó. Pessoal da Van, um abraço para todo mundo. Santa Catarina, um abraço para vocês. Bom, gente, eu inicio essa live hoje agradecendo a vocês que estão me acompanhando aqui, agradecendo de coração a quem está aí vestindo a camisa, fazendo essa grande batalha, em especial nas redes sociais. E é assim que a gente venceu em 2018, é assim que a gente sobreviveu até aqui, e é assim que a gente vai encarar esses poucos dias que faltam para a gente nós juntos, libertarmos esse país, porque eu tenho a convicção que é isso que vai acontecer. Deus está aí olhando para o nosso país, esperando que a gente consiga mudar, perdoar, andar para frente e estender a mão para aqueles que mais precisam, para a gente fazer um governo pelas pessoas que mais precisam e para levar prosperidade de volta ao nosso Brasil. Né, gente? Quero descer aqui o Tio Peu no Superchat. Meu presidente, quantas saudades do meu presidente Jair Bolsonaro. Peu, eu também fico com saudade, ainda mais agora quando a gente está proibido de ver o próprio pai. Essa é a falsa democracia que nós vivemos hoje. Vamos falar sobre isso aqui rapidamente. Então, gente, vamos lá. Vocês estão vendo aí a grande pancadaria de Assíndia também em cima de mim. E, gente, não cabe aqui... sempre que eu puder dar explicação, vou dar as explicações. Acho que o homem público tem que dar explicações sempre, só que não se trata mais disso. Porque isso não vai parar até o dia da eleição, porque eles estão transformando o certo em errado. Eu sou claramente uma pessoa altamente perseguida, não é de agora, você disse, desde lá de trás. Nunca reclamei de ser questionado de nada, mas está acontecendo agora algo completamente desproporcional, gente. É completamente absurdo o que está acontecendo, porque estão vendo que eu sou uma ameaça de verdade ao sistema. Eu sou a verdadeira ameaça aos interesses de muita gente que está no poder hoje em dia. E o modus operandi comigo é exatamente o mesmo que fizeram com meu pai. E a gente tem que ter aí a sabedoria, pedindo a Deus muita força, para a gente conseguir caminhar nesse caminho tortuoso e alcançar o objetivo, mais uma vez, que é tirar o Brasil, livrar o Brasil das mãos sujas do PT. Então, gente, a gente não está mais no Estado Democrático de Direito. Vocês veem o que está acontecendo a todo momento, quando é contra nós, quando é contra mim, contra o presidente Bolsonaro, contra a minha família. Vale tudo. Vale gol de mão, vale
ignorar a lei, vale ignorar a Constituição. Isso é muito claro. E parece que algumas pessoas ainda se deleitam com isso, né? Acham lindo. Já que a perseguição acontece contra o Bolsonaro, vamos fingir que nada está acontecendo. Agora, não esqueçam que uma hora essa perseguição pode voltar para algumas pessoas que hoje estão ali achando que nunca vão ser atingidas ou que estão protegidas e que fazem acordo com gente que não tem palavra. Então, gente, para mim é uma coisa assim, eu sou julgado todos os dias sem provas, 24 horas por dia. Por que vocês acham que é o propósito disso? Porque é uma coisa orquestrada. Tá bem claro para vocês que é orquestrado? Fizeram com meu pai e estão fazendo comigo? Vamos lá. Gente, desde 2018, na campanha ainda, lá quando o Bolsonaro foi eleito a primeira vez, a perseguição já era implacável, em especial por parte da imprensa. Só que a gente tinha uma internet livre, eu não tinha essa quantidade de restrições que acabam diminuindo o alcance de muita coisa que nós postamos aqui, mas vocês estão de parabéns. Vocês, que são antenados, vocês que são estudados, que entendem um pouquinho da realidade do Brasil, como é que funciona esse jogo de manipulação aqui em Brasília e de parte da grande imprensa. Se não fossem vocês, gente, o Brasil já tinha ido para o buraco, tinha ido para o saco há muito tempo. Então, vocês replicando os nossos conteúdos, curtindo, comentando, vindo aqui, divulgando essa live. Aliás, já peço que o pessoal se inscreva aqui nesse canal. Muita gente que está me acompanhando ainda não me segue aqui no YouTube. A gente está na iminência, estamos quase batendo 1 milhão de seguidores. Então, quero pedir a sua ajuda para atingir essa marca de 1 milhão de seguidores aqui no YouTube, já que é um canal que eu reativei há pouco tempo, quase não estava usando ou não estava usando, mas agora vamos usar esse canal de comunicação direto com vocês aqui, que eu acho que é o melhor canal que nós temos para nos comunicar. Então, gente, essa perseguição com o Bolsonaro já vem desde lá de trás. Só que lá em 2018, faziam chacota dele, era o deputado do baixo clero, isolado, que não tem ninguém perto, que ninguém apoia. E ele foi, e com o povo, com vocês e com Deus, chegou à presidência da República de uma forma completamente improvável, gente. Não tinha tempo de televisão. Bolsonaro não tinha dinheiro para fazer campanha. 2018 foi a campanha mais barata da história do Brasil. Foram em torno de $1 milhão, né, se a gente converter para a cotação de hoje. E ainda assim chegou. Por quê? Porque estava conversando olho no olho, falando com o povo, uma pessoa humilde, mas que sempre foi perseguida, gente. Um cara, vamos lembrar que ele foi perseguido antes, durante e depois do seu mandato. E vamos lembrar ainda em 29 de abril de 2020, portanto com 1 ano e 4 meses de governo, já estava tão tensionada a relação com alguns aqui no poder em Brasília, que foi aquela decisão judicial que impediu o Alexandre Ramagem de ser nomeado pelo presidente da República diretor-geral da Polícia Federal. Para quem não sabe, escolher quem é o diretor-geral da PF é uma atribuição exclusiva do presidente da República. Então ele pode escolher alguém que atenda os requisitos e colocar lá. Já com 1 ano e 4 meses de governo, já foi essa primeira canetada que já foi muito sentida, porque a relação já vinha tensionada. E várias coisas foram acontecendo ao longo do mandato, sempre com a falsa narrativa de que estamos defendendo a democracia. Quer dizer, não respeitaram em nenhum momento alguém que tinha sido eleito nas urnas pelo povo, no voto direto, e que ele é que tinha a legitimidade e a legalidade para tomar as decisões que o povo brasileiro estaria acompanhando. Então, gente, vem desde lá de trás e a gente sempre tentou conversar, sempre tentou o diálogo. Eu sou testemunha de como o presidente Bolsonaro a todo momento só queria ter paz para governar, fazia gestos a todo momento e hoje eu consigo enxergar que, na verdade, já tinha um jogo jogado. Não adiantava fazer gestos, demonstrar boa vontade, cumprir sempre a Constituição. Né? Não tem um ato, um senão, um ai do presidente Bolsonaro fora da Constituição durante o seu mandato, mas havia essa unidade, vamos evitar que o Brasil vire uma ditadura, porque o Bolsonaro vai transformar o Brasil numa ditadura. E quando na verdade era o contrário. O Bolsonaro sempre foi aquele que respeitou a democracia, que respeitou a Constituição. Mas, gente, a todo dia me atacam com coisas infundadas. Eu fico assim, é impressionante como é que eles têm a grande mídia, constrói-se uma narrativa
e apoiar. Hoje já conseguimos ter prova de que a esquerda faz para manipular a rede social, para financiar e tantos robôs. Eu vou falar disso aqui daqui a pouquinho também, a ação que o PL entrou no TSE denunciando esse esquema fraudulento e aí sim antidemocrático, porque está jogando fora da legislação eleitoral com recursos que ninguém sabe de onde são, não declarados. Mas vamos chegar lá. Então, gente, o presidente Bolsonaro foi esse o modus operandi contra ele. Foi boicotado a todo momento, foi atacado, né? A sua imagem foi desumanizada, tentaram desconstruir de todas as formas possíveis. Até tentaram matá-lo em função disso. Vocês vão se lembrar, a facada, obviamente, de um ex-integrante do PSOL. A direita é acusada de ser radical, mas quem sofre na pele, quem toma uma facada, quem sofre atentado contra a sua vida é sempre a vítima da direita. Então, gente, vamos lembrar aqui como é que foi o presidente Bolsonaro. Eu tô fazendo essa analogia para vocês entenderem comigo que está acontecendo a mesmíssima coisa, tá? Então, se for lembrar, bota nos comentários aí qual a acusação mais absurda que você se você lembra de o Bolsonaro ter sofrido. Eu vou citar algumas aqui. Talvez a mais tradicional seja a baleia, né? Ele foi acusado, respondeu criminalmente por isso, tá, gente? Mais de um ano de inquérito, usando advogado, tendo que se defender por importunar cetáceo, por importunar uma baleia. Então, assim, tem gente que vem de passeio para turista para chegar de barco perto da baleia. O Bolsonaro passou perto dele uma baleia, ele foi embora, foram atrás dele, meteram o inquérito para tentar constrangê-lo de alguma forma. Fala outra aí. A cloroquina para avestruz, né? Foi também uma acusação gravíssima. Ele faz uma brincadeira com a caixinha de cloroquina, fazem uma foto dele, a cloroquina tentando bicar a caixinha e vira um escândalo gigantesco. O governo federal comprou leite moça, lembra? Leite moça, que era para as tropas das Forças Armadas, se não me engano era do Exército. E aí foi acusado ele de gastar cartão corporativo para comprar não sei quantos milhares de litros de leite moça. Chegaram a acusar o presidente Bolsonaro de ter sumido com as moedinhas do lago lá do Palácio Alvorada, onde é a residência oficial do presidente. Lá tem um laguinho no fundo, né, que tem uns peixes e tal, e as pessoas, né, que vão, jogam moeda, fazem um pedido, como acontece em um monte de lugar do mundo. E aí, em determinado momento, foi orientado a tirar essas moedinhas do fundo e fazer uma doação para uma entidade de caridade. Já foi acusado de ter sumido, né, com as moedas, um grande escândalo. Ele foi acusado de ter superfaturado a compra de uma vacina e aquela vacina não chegou nem a ser comprada. Então, assim, gente, é uma enxurrada de acusações falsas a todo momento, e acontece a mesma coisa comigo. Porque não querem Flávio Bolsonaro na presidência da República. Mas sinto informar a todos eles, e conto com a ajuda de todos vocês, que vai ter Bolsonaro subindo a rampa do Palácio do Planalto em 2027. Quem vai colocar a faixa em Flávio Bolsonaro chama-se Jair Messias Bolsonaro. Queiram ou não queiram, eu tenho fé nisso. E podem acreditar, gente. Não adianta atirarem em mim todos os dias. Eu estou nessa missão aqui, eu reputo a Deus, um projeto de Deus, o que está acontecendo comigo e o que vai acontecer com o nosso Brasil. Tenho fé nisso. Não tem absolutamente nada que vai me abater no meio do caminho. Porque estamos aqui de joelho, fazendo o nosso melhor. Vamos oferecer o melhor projeto para esse Brasil. O Brasil vai voltar a prosperar. Você que está me assistindo, você vai voltar a ter esperança no país. Gente, a simples mudança de governo esse ano já vai fazer com que uma enxurrada de investimentos aconteçam no Brasil, porque hoje ninguém investe no Brasil, porque é desconfiança, é corrupção, é burocracia. Vamos entrar nesse mérito daqui a pouco. Então, gente, por mais explicações que eu fico dando todos os dias, nunca vão ser suficientes. Porque eu advogo, inventam alguma coisa para tentar me atacar como se tivesse algo de ilegal na minha advocacia. Tem um investimento privado para um filme, daqui a pouco transformam isso em algo que é ilegal. Olha como é que a régua é diferente, gente. Vocês estão vendo aí? Cadê o Lulinha? O Lulinha é acusado de receber
mensalinho de 300 mil reais por mês do careca do INSS. É acusado de ter desviado mais de 25 milhões só do INSS, o filho do presidente da República atual. E ninguém tá vendo a imprensa ir atrás dele. Pessoal da imprensa, vai atrás do Lulinha, procura ele onde ele tá. O que Lulinha come, do que se alimenta, o que ele respira, qual a sua rotina, com quem ele anda, como é que ele está sobrevivendo, em que país ele está. Imagina se fosse o filho do Bolsonaro sendo acusado do que o Lulinha está sendo acusado. O irmão do Lula, o Frei Chico, é vice-presidente do sindicato lá, da associação, que também é acusada de roubar dinheiro dos velhinhos do INSS. Tadinho dos nossos velhinhos. Um contra-cheque que já é pequeno. Entra um desconto automático no contra-cheque dele para tomar 20, 30 reais do velhinho. Esse é o governo Lula. E a imprensa não vejo repercutir com tanta força, com tanta ênfase, com tantos especialistas comentando o que aconteceu, o que não aconteceu. Gente, eu estou sendo acusado de não aceitar trabalhar para uma empresa que supostamente tem alguma coisa com o Vorcaro. Assim, inimaginável isso. E quem recebeu o dinheiro do cara de verdade, dando alguma contrapartida pública em troca desse dinheiro que recebeu, esse pessoal, você não vê a grande mídia falando, gente. Eu respeito muito o trabalho da imprensa, mas tá descarado, tá muito desproporcional. Eu sei que grande parte não gosta do Bolsonaro, eu entendo isso. Né? Muitos de vocês foram doutrinados em sala de aula para serem de esquerda e acham que estão salvando o Brasil, estão salvando o mundo de um monstro ao combater o Bolsonaro, estão em alguma batalha cívica, heróica. Né? Porque se o Bolsonaro voltar para a presidência da República, o mundo acabou. Pelo contrário, gente. Quem foi perseguido no governo Bolsonaro? Me aponta aí quem foi perseguido. Quem a máquina pública foi usada para perseguir? Não tem. A todo momento o Bolsonaro só queria o quê? Paz para governar. Então comigo, gente, eles não vão parar. Inclusive depois que eu virar presidente da República. Eles não vão parar. Mas eu peço a todos apenas respeito, proporcionalidade, paridade de armas. Não tem problema. Não é falar de mim, mas fale dos outros. E falam de mim com coisas que não tem problema nenhum, que não tem nada de ilegal. E não falam dos outros que tem ilegalidade, que tem problema, que tem corrupção, que tem desvio, que tem favorecimento. Cadê essa delação aí do Vorcaro que até agora não vazou? Esse núcleo especial da Polícia Federal. E aqui eu faço uma ressalva, eu quero mandar um grande abraço aos nossos honrados policiais federais. Uma instituição que já deu inúmeras, incontáveis, infinitas demonstrações de seriedade, orgulho ao povo brasileiro. Só que o que aconteceu a partir do governo Lula, gente, é algo nunca antes visto na história do Brasil. Começando pelo chefe da Polícia Federal. Alguém que está ali pau-mandado do Lula. Alguém que claramente não deixa com que a Polícia Federal exerça a sua autonomia. Chegaram ao ponto de constranger o delegado que estava investigando o Lulinha, que quebrou o sigilo fiscal bancário dele. Constrangeram o cara para ele sair da investigação. Quando que você viu uma coisa dessa com o governo do presidente Bolsonaro? Quantos superintendentes da Polícia Federal nos estados já não foram trocados nesse governo? Quando o Bolsonaro trocava um, era um escândalo. Então, gente, percebam. É muito importante, eu estou me estendendo nesse comentário porque é muito importante, gente. Percebam, a perseguição é desproporcional. Não adianta eu ficar me explicando ponto a ponto cada vez que me acuse de alguma coisa, porque não tem nada. Mas cria-se essa atmosfera para parecer, né, que o Flávio Bolsonaro está na prateleira aqui, não tem problema nenhum. Gente, eu não tenho uma investigação contra mim. Eu não sou investigado de absolutamente nada. Nada. É só a imprensa me julgando e me condenando todos os dias, 24 horas por dia. Só que vocês não vão me puxar para minha malama onde está o PT, onde está o Lula, onde está o Lulinha, onde está o careca do INSS, não. Porque isso aqui é corrupção. Isso aqui não tem nada.
E mesmo eu não sendo investigado por nada, por eu ser totalmente ficha limpa, mas fica-se essas narrativas o tempo inteiro para criar, para tentar construir uma imagem, para me desumanizar, para me atacar. Ainda assim, gente, surge quebrado meu sigilo, o sigilo do meu escritório de advocacia. Quando vem para a imprensa uma nota fiscal que só quem tinha era o meu escritório ou algum órgão do governo, Receita Federal, Secretaria de Fazenda do DF, só esses entes públicos tinham e o meu escritório. Portanto, jamais alguém poderia expor isso publicamente. Isso é quebra de sigilo legal. Não tem uma investigação formal contra mim, não tem nada, absolutamente nada contra mim. Mas fica o tempo todo repetindo mentiras, coisas que já foram esclarecidas no passado, já foram enterradas, que não se comprovou absolutamente nada contra mim. E ainda assim insistem em bater nessa tecla, querem me comparar a alguém que não tem nenhuma investigação, que nunca teve um processo criminal iniciado contra mim. Querem me comparar com esse bandido do Lula. Eu preciso lembrar que o Lula foi condenado em primeira instância, depois no Tribunal Regional Federal, depois condenado, mantida a condenação pelo STJ, mantida a condenação pelo STF. Bilhões e bilhões de reais devolvidos de escândalos de corrupção na Petrobras. Fundos de pensão como dos Correios, a Previ, do Banco do Brasil, é só corrupção. A marca do governo Lula é a corrupção e a incompetência. E aí tem um pessoalzinho, né, que fica aí fazendo nojinho. Não, o Flávio, ai, o que vai aparecer? Ai, será que vai acontecer alguma coisa? Gente, não vai acontecer nada. E todas as mentiras que me acusarem, a gente vai enfrentar e vai destruir, vai botar por água abaixo, como sempre foi com o Bolsonaro, vai ser comigo também. Não queiram me colocar na mesma prateleira dessa cambada que hoje está aqui governando o nosso país e a gente vai arrancar de lá. E vamos fazer um governo ainda melhor que o governo do presidente Bolsonaro, botar os melhores nos ministérios, pensando no melhor para o nosso país, para desenvolver a nossa infraestrutura, para dar educação melhor para o seu filho que está me assistindo, para que possa ser respeitado em sala de aula. Vamos mudar o currículo para que ele aprenda algo de útil para a vida dele, não esse lixo que hoje é ensinado aos milhões de crianças em sala de aula, em especial no ensino público, que vai voltar a ser de qualidade. A gente vai dar continuidade ao programa que o Bolsonaro começou de escolas cívico-militares, onde tem hierarquia, onde tem disciplina, onde tem respeito, onde um pai e uma mãe sabem que o filho está em sala de aula aprendendo, respeitando os mais velhos, respeitando o professor, cantando hino nacional. Só que a esquerda tem pavor disso. Eu estou falando com todas as letras. Isso vai voltar no Brasil. Qualquer escola militar, escola cívico-militar pelo Brasil, qualquer uma, tem fila de pais querendo colocar os seus filhos lá. Não estou falando que vai ser isso para todo mundo porque não dá. O modelo é muito custoso, não dá para dar esse modelo para tudo, mas vamos oferecer também essa alternativa, em parceria com os estados. Vocês podem ver quais são os estados do Brasil que têm maiores índices de violência. São os governados pela esquerda. Eu não consigo entender meus irmãos baianos aí, pessoal da Bahia. Gente, é violência para tudo quanto é lado. Educação de péssima qualidade. Muita gente sai de casa, tem que pular a língua negra de esgoto que passa na porta da sua casa. Ser assaltado no ônibus. Seu filho não tem lugar na creche. Vocês são governados pelo PT há 20 anos. Qual a lógica de continuar votando nesses caras? Pelo amor de Deus. Vamos dar oportunidade para quem quer combater a criminalidade, quem quer prender vagabundo, marginal, perigoso, quem quer reduzir imposto, quem quer gerar oportunidade para as pessoas. Aí tem um monte de gente na Bahia que tem curso superior, ensino superior completo e não consegue um emprego porque não tem onde trabalhar. Porque as empresas não vão para lá, ou vão muito poucas, para dar oportunidade para você trabalhar naquilo que você estudou, naquilo que você gosta. Então, gente, estou aqui pedindo mais uma vez, bora comigo, bora junto resgatar esse Brasil, vamos enfrentar o que vier pela frente. Eu sei que não vai ser fácil,
Mas a gente vai chegar lá. Tem uma máxima aí, até um versículo bíblico que diz isso, né? Depois de todo grande sofrimento é prenúncio de uma grande vitória. E é nisso que eu acredito. Depois da maior escuridão é que vem a luz, gente. E nós somos a luz. Nós vamos devolver a esperança para o povo brasileiro que está apavorado hoje em dia. Apavorado. Então não caiam nessas falsas narrativas da imprensa. Vão tentar me destruir de tudo quanto é jeito, me atacar com mentiras, distorcendo os fatos, potencializando um monte de acusação mentirosa. Já fizeram isso com meu pai, com o Bolsonaro, vão querer fazer comigo também, não tem novidade nisso. Eu já sabia que isso tudo vinha pela frente. Mas eu sei que eu posso contar com cada um de vocês. Posso contar com você? Deixa no comentário aqui. Flávio, pode contar comigo. Escreve aí. Manda também uma mensagem, se quiser, para o presidente Bolsonaro. Algum dia ele vai conseguir ler, vai conseguir ter acesso. Tudo que a gente faz aqui, que eu estou falando, tudo que você está escrevendo, isso vai ser eternizado, gente, na internet. Então você vai estar com 80, 90, 120 anos, vai poder voltar aqui nesse vídeo e lembrar do comentário que você fez nesse momento da história do nosso país. Eu acredito muito, gente, que a gente unido, deixando as vaidades de lado, com muita humildade, procurando sempre fazer o certo, não tem perigo da gente não resgatar o nosso Brasil. Antes de começar a fazer a leitura aqui de alguns pontos, né, porque eu vou fazer como o presidente Bolsonaro fazia aqui, mostrar algumas matérias para vocês absurdas, só que eu tenho que entrar em alguns assuntos aqui, porque na grande mídia você não vão ouvir. Então vão ouvir se eu falar aqui, se eu esclarecer, se eu se eu pontuar. Então vamos lá, gente. Eu quero aqui agradecer aqui algumas pessoas que estão no Superchat. Aqui, ó. Reinaldo Duarte. Precisamos da atualização dos limites do Simples Nacional, não somente para mês, mas para todas as empresas enquadradas. Estamos tendo que sair empurrados pela inflação. Se continuar assim, vai ser uma quebradeira generalizada. Socorro, Flávio. Reinaldo, você está coberto de razão. Esse é um governo que odeia o empreendedor. Esse é um governo que não está nem aí com essa taxa de juro absurda, que é muito mais estimulante para alguém botar um dinheiro no CDB ou algum investimento no banco que não vai gerar um emprego. Muito mais tranquilo, confortável deixar lá rendendo compatível com essa taxa de juro absurda que nós temos no Brasil hoje, do que alguém tomar um financiamento com esse juro altíssimo para arriscar numa atividade empreendedora. Então, com certeza, a gente vai olhar com lupa para essas questões de burocracia, das faixas de tributação. Uma coisa que eu estou discutindo com a minha equipe é uma forma de incentivar as pessoas quando passam de uma faixa para outra. Passou do MEI para o Simples, daqui a pouco a pessoa está ali no presumido, daqui a pouco está no real. E as empresas que conseguem crescer, aumentar o seu número de funcionários, aumentar o seu faturamento, elas são penalizadas cada vez mais. Quer dizer, é um estímulo a todo momento para as empresas não crescerem. E aí a galera começa a fazer mágica. Quando está quase trocando de faixa, que vai ficar mais pejorativo, vai ficar pior tributariamente, faz o quê? Faz um cambalacho, daqui a pouco para ali aquela empresa, cria uma outra empresa. E tudo que o brasileiro não quer é ficar fazendo esse tipo de mágica, quer andar dentro da lei. Só que quer ser tratado com justiça. Então, Renato, pode ter certeza que a gente vai olhar assim para a questão do Simples Nacional, vai vir alguns projetos muito legais aqui, que eu estava conversando hoje com algumas pessoas que estão aqui me assessorando na parte da economia, e a gente vai ter um foco muito legal para a mobilidade social, para incentivar o empreendedorismo, em especial usando a Caixa Econômica Federal, que é o Banco Popular do Brasil, que vai ser o Itaú das favelas, tá, gente? Você que mora na favela, mora na periferia, mora num lugar pobre, a gente vai fazer com que a Caixa chegue até você oferecendo uma esteira de serviços gigantesca para poder motivar e incentivar o seu empreendedorismo. Eu sempre falo que favela é potência. No mercado consumidor, as pessoas que circulam numa favela, ali é uma pujança econômica que só precisa ser ali orientada e organizada, mais nada. E aí vai fluir sozinho. É assim que a gente vai libertar muitas pessoas nesse Brasil de depender de programa de governo. Deixa eu aqui ler mais um superchat para a gente passar aqui para outra. Espera aí. Ainda estou me familiarizando aqui.
Vamos lá. Lu Galego. Força Família Bolsonaro. Obrigado, Lu. Tá aí pela força. Vocês não têm ideia de como é que é importante, gente, quando vem aqui nessa live e tanta gente assistindo. Peço que vocês compartilhem essa live aí. Chama os amigos para ouvirem aqui. Porque o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. E o obstáculo ao Brasil estar fadado aí a pular nesse precipício, o obstáculo sou eu nesse momento. Então preciso muito de todos vocês, para a gente poder resgatar o nosso Brasil. Não é só por mim não, gente, é pela família de vocês, é pelo futuro do nosso, qual a esperança que você tem quando você olha para o Lula hoje. Hoje você olha para o Lula, você enxerga o atraso em pessoa, alguém com ideias antigas, alguém que já está cansado, ranzinza, sem paciência, que não tem nada de moderno, nada de novo para oferecer para a população. E o que a gente vai oferecer para cada um, para você, o que eu vou oferecer para você, vai ser esse caminho da prosperidade. Mais uma vez, vamos combater a violência, vamos reduzir essa criminalidade, vamos acabar com a impunidade. Vou trabalhar incansavelmente para bater um recorde do presidente Bolsonaro. Qual foi o recorde do presidente Bolsonaro que eu quero bater? Tesouraço. Ele cortava imposto, ele cortava normas regulamentadoras, instruções normativas, portarias, para desburocratizar e o Brasil ser um ambiente favorável de negócio. A gente estava caminhando aí para atender as exigências da OCDE. O que isso significaria? Qual seria a consequência disso? O Brasil ia ter um nível, uma segurança para investimentos ainda maior. A gente ia passar, a gente ia subir de patamar. Aí vem o Lula, faz tudo ao contrário. Um dos requisitos para você ir para a OCDE é o Brasil combater a corrupção. E é tudo que não acontece hoje. Esse é o governo de novo. A marca do governo do PT é a corrupção. Então a gente nunca vai chegar a participar desse clube das maiores economias do mundo e ser respeitado enquanto estiver um governo de esquerda, gente. Tenha uma consciência disso. Então vamos lá, gente. Eu vou passar aqui para algumas manchetes de hoje. O Brasil tem 95 celulares roubados ou furtados por hora. Gente, vocês têm noção do que é isso aqui? O Brasil tem essa quantidade toda de celulares furtados ou roubados por hora. Matéria aqui do Poder 360. O Brasil registrou 830.890 celulares roubados ou furtados em 2025. Média de 95 aparelhos levados por hora. Gente, por que isso acontece? Por causa da impunidade, em primeiro lugar. Porque para que uma pessoa rouba um celular? Normalmente não é para uso próprio. Rouba o celular para, normalmente agora, né, a nova modalidade, o celular, gente, é mais importante agora do que vários bens na nossa vida. Você tem menos dor de cabeça se roubarem uma moto sua do que o seu celular. Porque a nossa vida está no celular. São os aplicativos, do banco, são as suas senhas, é o Pix, são as fotos, são os vídeos, são as suas memórias das suas viagens, dos seus momentos em família. Tá tudo aqui nesse aparelho que eu estou transmitindo para vocês, que a gente estava conversando, que vocês provavelmente estão assistindo aí também. Então, esse recorde de celulares roubados, gente, é inadmissível. Eu estou propondo quadruplicar a pena mínima para quem furta ou rouba celular e também para receptar criminoso para uma outra pessoa que acaba comprando. Então, essa indústria é estimulada o tempo todo. Por quê? Porque se o cara rouba, ele tem para quem vender, ele vai continuar roubando. E ele fica solto e continua todos os dias roubando celular ou furtando, né? Para falar tecnicamente muitas vezes, porque se for sem grave ameaça ou violência, é furto, não é roubo. Então, gente, vai aumentar a pena mínima que hoje, para furto de celular, é de 2 anos, para passar para 8 anos. Ou seja, vai ficar preso. Ladrão de celular vai ficar preso no Brasil com o nosso governo. É por isso que eu vou precisar ampliar muito a quantidade de vagas em presídios. Estou estimando aqui em cerca de 500 mil de novas vagas em presídios para prender não apenas ladrão de celular, para prender também os marginais mais perigosos ainda, que são vinculados a PCC, a Comando Vermelho, a milícias e todas essas facções narcoterroristas que existem no Brasil vão ser tratados como terroristas, que infelizmente o atual presidente da República não faz. Não faz por quê? Parece que tem medo de alguma coisa, quer fazer gesto para alguém.
né, vai lá para os Estados Unidos e implorar para o Trump para não classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas? Qual a lógica disso, gente? Em vez de aproveitar a oportunidade e fazer parcerias de inteligência, de tecnologia, de informações, para poder seguir o dinheiro dessas facções, combater a lavagem de dinheiro delas, asfixiar financeiramente elas. Essa oportunidade que o Brasil perdeu, mas que vai resgatar junto comigo, porque nós vamos entrar para o Escudo das Américas, que é uma parceria dos países das Américas que têm interesse em combater o crime organizado e o narcoterrorismo. Com o atual governo, isso infelizmente não vai acontecer. Então, pessoal, quero agradecer os 17 mil pessoas ao vivo. Quero que se inscrevam aí no meu canal, peço que se inscrevam no meu canal, compartilhem essa live, porque a gente tem que cada vez até atingir mais e mais pessoas, porque se depender de grande parte da mídia, vocês só terão acesso a fake news e a manipulação o tempo inteiro para favorecer o lado de lá. Então, o primeiro tema foi aqui. O segundo tema, gente, que eu sempre digo que defender mulher é pauta da direita. Aí eu sou criticado muitas vezes, mas olha isso aqui. E olha como é que as narrativas, gente, acabam fazendo com que muitas mulheres ainda olhem para o PT e para a esquerda como se sentissem representadas. Não, aqui, ó. Vamos lá, mais uma manchete aqui. Brasil bate recorde de feminicídios pelo 4º ano seguido, alta de 4% em relação ao ano anterior. Então, assim, o Lula veio batendo recorde atrás de recorde, né, de feminicídios. Aqui, ó, 2023 foi recorde, aí 24 cresceu mais um pouquinho, aí 2025 cresceu mais uma vez, é o recorde histórico, é a maior índice de feminicídios na história do Brasil. E é um governo que diz que defende as mulheres. Gente, quem defende as mulheres é a direita, porque a gente quer que assassino de mulher, que estuprador, que violentador de criança, mofe na cadeia, só saia ou para poder ter direito a sair, tem que submeter a castração química. É isso que a gente vai estipular para os estupradores aqui. Castração química para estuprador. Não dá para concordar, ver aqueles vídeos da mulher tomando porrada até não querer mais de um cara dentro do elevador e não se indignar com aquilo. A gente defende esses caras. Vocês podem olhar aí a nossa bancada de deputados federais e senadores votando sempre a favor de aumentar as penas desse tipo de crime. E a esquerda sempre votando no sentido oposto, gente. A esquerda tradicionalmente sempre olhou com romantismo para os bandidos, sempre votou contra o aumento de penas para marginais. Até para estuprador, eles querem pena diferente, eles acham que estuprador não é criminoso. Estuprador e pedófilo, eles acham que é uma doença, então não tem que ser preso, tem que ir para o hospital. Essa é a esquerda. E você que é mãe, você concorda com esse pensamento da esquerda? Concorda que o estuprador não tem que ter uma pena mais grave ainda, como nós defendemos? Você concorda? Escreve aqui. Você que está... Mulheres que estão aqui me acompanhando. Se você concorda que estuprador tem que ter castração química, bota aqui. Força, Flávio. Se você acha que estuprador tem que ter castração química, escreve aqui. Força, Flávio. Se você acha que pedófilo também tem que ter castração química e ficar muito mais tempo preso e cumprir a sua pena inteira, coloca aí, força, Flávio. Como é que tem mulheres que olham para a esquerda, que defendem o contrário disso e acham que estão sendo representadas, gente? Você que é idoso, você que está agora buscando aí algum benefício de prestação continuada, está na fila do INSS. Gente, tem mais de 3 milhões de pessoas na fila do INSS para conseguir direito a algum benefício. Esse é o governo Lula, incompetente, que é depois de roubar os velhinhos, obriga os velhinhos a ficar na fila. Vamos oferecer um programa também para diminuir, se possível, zerar essas filas com inteligência artificial, com mais pessoas fazendo as perícias, tratando com respeito os idosos desse país. Você que está insatisfeito, você que é idoso e está insatisfeito com isso, qual a lógica de você votar num governo que está te maltratando tanto?
Não tem lógica, gente. Vamos conversar com as pessoas, vamos conscientizar que a gente consegue mudar a mentalidade delas. Tem muitas pessoas que não conhecem as nossas ideias, ou têm um preconceito, ou só assistem uma determinada televisão e acabam sendo influenciadas por ela, como se o Bolsonaro e a direita fosse algo ruim. Pelo contrário, é algo favorável para a população. A gente defende liberdade, a gente defende punição para bandido, a gente defende redução de carga tributária, defende redução de burocracia, desburocratização, simplificação para você poder tocar sua vida, abrir o seu próprio negócio. Tem muita gente que não abre um negócio porque não sabe nem como é que abre, por onde começa. E a gente vai oferecer isso na palma da sua mão, com essa plataforma digital que nós vamos oferecer a todo o Brasil. E por falar em segurança, né, mais uma manchete aqui, para surpresa de 0 pessoas aqui. Governo federal vai na contramão dos estados e reduz gastos com segurança. Gente, os gastos com segurança somados dos estados, dos municípios e tal, não sei o que, acho que é só dos estados e da União. Os investimentos, né, com segurança pública aumentaram esse ano, mas o da União reduziu. É porque segurança pública não é uma prioridade para esse governo. O governo federal reduziu o orçamento para a segurança pública. Em poucas semanas, cortou 4,3 bilhões das Forças Armadas. Isso impactou aonde? No programa de proteção das nossas fronteiras. As fronteiras ficaram mais abertas do que nunca. E tem gente acreditando que esse cara defende a soberania. Tá de sacanagem. O Brasil acabou de tomar mais uma tarifa de 12,5%. O Lula, não satisfeito em provocar os Estados Unidos mais de 60 vezes, né? Se não me engano foi o Poder 360, mediu aí. O Lula ofendeu mais de 60 vezes o governo americano durante o seu mandato. Ele cavou o pênalti, ele queria essa tarifação toda hora, porque ele fica com essa narrativa de que ele está defendendo a soberania, né, e que o Bolsonaro é que é o responsável pela tarifa. Mentira! Tomamos aí essa tarifa agora na cabeça de 25%, mais 12,5% agora, hoje, acabou de ser anunciada. Mais 12,5% de tarifa sobre produtos brasileiros. O Brasil já não cumpriu exigências do mercado da Europa. E aí qual foi a consequência? O nosso agro, as nossas proteínas deixaram de ser exportadas para a União Europeia no livre comércio. Aqui, ó, governo Lula já criticou o Trump pelo menos 62 vezes em 3 anos e meio. Esse é o cara que estava negociando com os Estados Unidos ou estava cavando, pedindo a tarifa? Que o Lula está se lixando para as empresas brasileiras, para os produtos brasileiros. Está pensando sempre em poder, gente. Só para continuar, de novo, a China tomou mais uma tarifa da China sobre a cota que ultrapassasse 1.100.000 toneladas de carne. Tomou mais uma tarifa lá, 50% de sobretaxa da China. Esse é o governo Lula que diz que fala bem com todo mundo. Quando é o contrário, gente. A gente só vê o Lula próximo de ditaduras, defendendo terroristas do Irã, deixando encostar navio iraniano aqui na costa brasileira, sabe-se lá o porquê. Coincidentemente, depois teve um incidente que sumiu material urânio enriquecido num local no Rio de Janeiro. É um governo que foi lá defender marginais de PCC e CV nos Estados Unidos, narcoterroristas. Qual a lógica de o Brasil continuar com um governo absurdo, horroroso, corrupto, incompetente, perigoso como o Lula? Não tem nenhuma lógica, gente. E a gente está falando aqui muito de disputar narrativa, pessoal, disputar narrativa. E vocês às vezes acham que a gente, né, eu também fico impressionado às vezes, como é que um determinado tema a internet está indo para o lado de lá, quando deveria estar indo para o lado de cá. E aí a gente sempre desconfia de que alguma coisa artificialmente está sendo produzida, né? E aí, mais uma vez, foi notícia, eu quero lembrar a todos vocês aqui, nós do PL acionamos aqui o TSE. PL aciona TSE após identificar rede de perfis falsos que ataca Flávio. E também tem aqui no pacote o Tarcísio, nosso governador de São Paulo, que é muito atacado também. Como é que funciona, gente? Eles estão contratando, sabe-se lá com que dinheiro,
certamente a tendência é que não seja dinheiro lícito, dinheiro ilícito. Vocês já imaginam qual é a origem desse dinheiro. E eles ficam pagando empresas que montam perfis falsos em rede social. E qual foi a lógica, qual foi a dinâmica que nós encontramos aqui? Uma das formas de eles manipularem o debate público nas redes sociais. Eles identificamos mais de 20 mil perfis falsos que são criados, vamos supor, criados hoje, eles ficam existentes por uma semana. E nesse período, eles chegam a impulsionar até 200 mil reais, só um perfil, 200 mil reais para impulsionar determinado conteúdo contra o Flávio. Ou incentivar ou manipular o sentimento nas redes sociais. Então, muitas vezes, esses medidores aí de coisa positiva, de coisa negativa, quem é que está vencendo o debate nas redes sociais, muitas vezes essa medição pode estar sendo fraudada por esse tipo de iniciativa. Então, a gente protocolou isso no TSE, pedimos liminar, estamos esperando que o TSE faça uma investigação para fazer o caminho do dinheiro. Saber quem são as pessoas que criaram os perfis falsos, porque tem que estar vinculado a algum CPF. Eles muitas vezes usam CPF falso, usam cartão de crédito roubado, cartão de crédito clonado. Tem impulsionamento que é feito em peso colombiano, em dólar, fora do Brasil. Então percebam que eles não estão brincando, estão jogando sujo o tempo inteiro e vão continuar jogando. Então isso aqui é uma forma que eu estou provando para vocês que eles jogam sujo, como jogam sujo comigo, me atacando de mentiras o tempo inteiro. E se eu não tiver ajuda de vocês, tem muita gente desavisada que vai acabar acreditando. E desconsidera que quem está sentado na cadeira de presidente é o símbolo da corrupção. Gente, já vi algumas pessoas aí em perfis nas redes sociais fazendo. Sugiro que vocês façam isso aí, uma ideia, gente, você que está me assistindo aí. Você pega o seu celular, vai para a rua e pergunta assim para a pessoa: quando você pensa numa pessoa que é ladrão, qual o primeiro nome que vem na sua cabeça? Você aí. Quando você pensa em alguém corrupto, ladrão, qual o primeiro nome que vem na sua cabeça? Escreve aqui nos comentários. Façam o teste nas ruas para vocês verem. Só vai dar Lula. Então, quando vocês fazem isso e vêm para a rede social e postam a reação do povo, essa é a pesquisa de verdade, gente. Essa é a pesquisa de verdade. E quando vocês publicam aqui de forma espontânea, voluntária, isso vai conscientizando as pessoas. Quero fazer aqui outro pedido para vocês. Vocês estão vendo como é que o preço da comida está caro. Pô, pega o seu celular, vai para dentro do mercado e filma o preço que está hoje do arroz, do feijão, da farinha, da picanha, o quilo da picanha, nem se fala, o quilo do queijo, do ovo. Vê quanto é que está um pacote de fralda. Quanto é que está um pacote de absorvente íntimo. Está tudo absurdamente mais caro. Nem na pandemia os preços estavam desse jeito. Qual é o grande responsável? É o governo. É o governo, porque está tudo mais caro, as pessoas estão se endividando, tomam um empréstimo que é atrelado à taxa de juros oficial aqui, tá entre 14% e 15% ali, bateu 15% já nesse atual governo. A sua dívida, ela é atrelada muitas vezes com referência nessa taxa Selic, que é o governo que é o responsável por estar tão alta. Então, se você tomou um financiamento, às vezes, porque você precisava, às vezes você toma um financiamento para comprar coisa básica para sua casa, ou comprar um chuveiro, reformar um vaso sanitário, botar um piso no seu quarto, comprar um ar-condicionado, e aí o juro está lá na lua, vira bola de neve, gente. Esse é o efeito Lula, já fez 2 desenrolas em 3 anos. E está todo mundo enrolado de novo. Vocês vão acreditar que é o Lula que vai te tirar dessa situação? Pelo amor de Deus. Não dá para entender essa lógica. E, gente, olha só como é que eles fazem, né? Hoje é uma matéria no Cláudio Dantas aqui, ó. Exclusivo. A agência de Sidônio fechou 1,5 bilhão em contratos com gestões do PT na Bahia. Aí, pessoal da Bahia. Já tem alguns anos, pelo menos 3 governos, que é o pessoal ligado ao Sidônio, que está aí mamando na parte de comunicação do governo do Estado. É por isso que ele tem aí uma grande rede, o maior complexo industrial de divulgação de fake news é desse governo aí. Então o seu dinheiro está indo parando lá no Sidônio. E é assim que eles manipulam as informações. É assim que eles acabam muitas vezes ameaçando veículos de comunicação.
de cortar verba se não comunicar do jeito que o governo quer. Isso é democracia? Isso é justiça? Certeza que você não concorda com isso. Para que continuar com esse governo? Que traz tanto sofrimento, tanta decepção, tanta desesperança para o povo brasileiro. Então, gente, eu vou, antes de encerrar essa live, eu quero botar aqui um vídeo. Dá um vídeo aqui, tá contigo, tá na mão aí o vídeo? Porque, graças a Deus, eu estou recebendo o carinho de muitas pessoas. Enquanto estamos pesquisando o vídeo aqui, eu vou ler mais alguns superchats aqui, gente. Peraí. Bota no pause que eu vou botar para todo mundo ouvir aqui pertinho. É um vídeo muito emocionante, gente. Isso aqui, sem dúvida alguma, só aumenta a minha responsabilidade. É algo que não tem preço. Houve uma senhora de 93 anos lá da cidade ela é de Balsas, no Maranhão. Quando estiver no ponto aí, você me avisa, Fernando. É de Balsas, no Maranhão. Vê se isso aqui tem preço, gente. Então eu quero agradecer aqui a dona Maria, de Balsas, no Maranhão. E quem publicou esse vídeo foi a vereadora Priscila Caraça, lá dessa cidade de Balsas, no Maranhão. Ela é vereadora de direita, bolsonarista. E, por coincidência, eu recebi mais uma vereadora. Eu não lembro agora qual é a cidade dela, mas é do Maranhão também, que é a Flávia Berthier, uma grande defensora das nossas pautas. Flávia, obrigado aí pelo carinho, por ter vindo até aqui em Brasília para nós conversarmos, gravamos um vídeo. Então, Flávia Berthier, sucesso aí. Ela é pré-candidata a deputada federal. Não sei se a Priscila é candidata a alguma coisa, mas eu sei que ela é vereadora de Balsas. Então, gente, olha só. Deixa nos comentários o que você sente quando você ouve uma senhora como a Dona Maria, de 93 anos, dando essa mensagem aqui para o presidente Bolsonaro e para mim. Olha aí. Eu tenho muita vontade de pegar na sua mão, mas eu acho difícil, porque é muito longe que eu moro. Eu moro aqui no Maranhão, no sul do Maranhão. Tenho 93 anos. Mas eu vou votar no Flávio. Amo o Senhor. Amo toda a sua família. E o Flávio vai ganhar a eleição, se Deus quiser. Estou rezando por ele. Pedindo a Deus que Deus afaste todo o mal que tiver perseguido ele. Quando as pessoas são boas, eles são perseguidos. Quando são maus, são elogiados. E por isso, crê em Deus que você vai vencer. E nós ficamos aqui torcendo por você. Beijo a toda a sua família. Eu estou aqui com a pessoa que lhe ama. É isso mesmo, dona Maria. Priscila Caraça. Priscila, obrigado aí por ter colocado a Dona Maria, esse vídeo da Dona Maria aí no seu perfil, tá? Dona Maria, um beijo para a senhora. Eu não posso prometer que eu vou conseguir passar aí até as eleições, mas pode ter certeza que quando eu for ao Maranhão, eu vou dar um jeito, né, de me comunicar com a senhora. E vamos ter fé em Deus, né, que um dia a senhora ainda vai apertar a mão do presidente Bolsonaro. A gente vai lutar muito aqui por esse país para honrar pessoas como a senhora, como o presidente Bolsonaro, e para corresponder a essas expectativas. Tá? Então, gente, eu vou encerrar essa live aqui agradecendo a todos vocês por me acompanharem aqui. Eu estou aqui firme e forte. O pessoal de São Paulo passa um convite aí. No sábado agora, dia 25, esse sábado, na Arena Pacaembu, vai ser a grande festa que vai oficializar o meu nome como candidato à presidência da República pelo PL. Vão estar todas as lideranças políticas lá, vai ser uma festa gigantesca, o espaço está lindo, gigante, maravilhoso. Quem for de São Paulo aí, ou quem não for de São Paulo também, quiser vir em caravana, dá tempo ainda. De sábado, os portões abrem às 8h30 da manhã. Então, gente, nesse sábado, portões abertos às 8h30 da manhã, Arena Pacaembu. Vai ser uma festa maravilhosa, vamos bater recorde lá de pessoas, vamos estar ouvindo muitos discursos fortes. Eu quero lá fazer um desabafo, tudo o que está acontecendo, mas também levar esperança para o nosso povo brasileiro. Eu estou mais do que preparado, gente, mais do que preparado. Ó, a carcaça aqui, ó, aguenta muito, vocês não fazem ideia. Eu tenho certeza que Deus vai honrar o nosso país, que o Brasil vai voltar a ter esperança.
E podem ter certeza, gente, que eu vou dar o meu melhor e vai dar certo com a ajuda de todos vocês. Tá? A gente também está criando um site, aqui a gente está falando aqui de combater muitas mentiras. Acho que já tá no ar o site, Direita Já. Então, pessoal, depois, quando eu sair dessa live, vão lá para o site direitajá.com.br. direitajá.com.br. Lá tem vídeos para baixar, a gente rebate lá as fake news, tem um monte de conteúdo bacana, tem música, tem entretenimento. Vale muito a pena vocês conhecerem no site Direita Já e vai ser uma referência para a gente nessas eleições. Direitajá.com.br. Direitajá.com apenas, galera. Direitajá.com. Tá? Então, pessoal, obrigado a todos vocês. Vamos lá, firme e forte, resgatar o nosso Brasil. Agradecer aí as mais de 18 mil pessoas que me assistiram ao vivo. Quando eu retomei esse canal, tinha um pouco mais de 1.000 assistindo, estava frio o canal. Então, estamos esquentando esse canal aqui para ficar cada vez mais aí interessante para todos vocês e para a gente ter essa conversa sempre aqui, olhando no olho, para eu poder falar aqui o que muitas vezes grande parte da mídia não me dá a oportunidade de falar. Enfim, conscientizar todos vocês que o Brasil tem futuro, gente. A gente vai resgatar esse Brasil, a gente vai honrar os injustiçados que estão sendo perseguidos. Tem muitas famílias que estão espalhadas aí pelo mundo ainda, com medo de voltarem para cá por causa da perseguição. Gostariam de estar aqui com suas famílias, passar o Natal junto, passar o aniversário do filho junto com os irmãos. É o caso do meu irmão Eduardo, que está lá exilado nos Estados Unidos. E vários outros também. O Ramagem está lá, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, a Ludmila, tanta gente que está aí longe de casa, que gostaria de estar aqui, mas neste momento não pode. Eu quero falar para todos vocês que o Brasil vai voltar a ser uma democracia. Podem ter certeza que eu estou mais do que preparado e motivado para transformar isso em realidade. Então, pessoal, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, abracem a família de vocês enquanto podem, que estão perto aí, porque às vezes as circunstâncias acabam nos deixando muito distantes e isso às vezes dói, machuca, mas também serve de motivação para continuarmos trabalhando muito para que possamos voltar até a nossa família mais próxima e unida do que nunca. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.